Bom, vamos então falar um pouquinho de formação, composição e estrutura da Bíblia hoje. Tá bom? Vamos traçar um pouquinho. Botei essa linha aqui que não é tão reta, mas vocês vão entender que ele vai traçar um paralelo, então, desde o início então, da composição da Bíblia, né, até a sua conclusão. Tá bom? A sua conclusão, vamos traçar um pouquinho aqui, botar um pouco de datas também, para a gente entender um pouco disso aí, tá bom? Vamos lá. Bom, o primeiro livro da Bíblia, possivelmente, segundo a tradição judaica, eu já falei isso com você, mas hoje vamos falar assim por alto, vamos traçar essa linha aqui, tá bom? Segundo a tradição judaica, é o livro de Jó. Então, segundo a tradição judaica, quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Mas na realidade Moisés escreveu esse livro a partir de uma história que ele não presenciou, ele contaram a história então de Jó, tá bom? Que foi contada. Tá. E o período então, arredondando, da escritura do livro de Jó, então é 1500 a.C. Se a gente olhar que Moisés possivelmente tenha nascido isso dentro da nossa cronologia gregoriana, né, entendeu? Tomando como base o calendário cristão católico, né, o calendário gregoriano, então que estima a saída do povo judeu do Egito em cerca de 1465 a.C. Então, se eles saíram em 1465 a.C., tá? E se Moisés então tirou eles do Egito, quando Moisés tinha 80 anos de vida, isso está claro, né? Isso é histórico, né? Moisés tinha 80 anos quando retirou o povo de Israel do Egito, ele tinha 80 anos. Então Moisés, tá bom, passou então em Canaã do ano de número 40 até o ano de número 80. Então, 1510, Moisés então chegou em Midian, mas não, 1505, Moisés chegou em Midian. Então Moisés nasceu mais ou menos em 1545 a.C., tá bom? Gente, eu estou arredondando os anos aqui, tomando como base o calendário gregoriano, tá bom? Lembrando, isso aqui é aproximado, e esse aproximado de antigamente, já falei isso para vocês. Essa data aproximada, ela pode às vezes até uma centena ou mais, um século, até 2 séculos de existência. Estou tomando como base o nosso calendário. Então, Moisés chegou em Midian por volta de 1505, nasceu por volta de 1545 e chegou em Midian por volta de 1505, tá bom? E aí ele passa até 1465, então, lembrando os anos antes de Cristo é decrescente, certo? Tá bom? Então ele passa até 1465, então, antes de Cristo. E então, arredondando, Moisés ouviu essa história, se a tradição hebraica estiver correta, tá bom? Então, arredondando os anos, por volta de 1500, então ele ouviu essa história e ele já deixou registrada essa história, tá bom? Mais ou menos por aí. Então, se a gente olhar isso, então, o primeiro livro da Bíblia, ele foi escrito aqui, 1500. Lembrando, eu estou falando da escritura, eu não estou falando do tempo em que o fato aconteceu. Vou relembrar vocês, estou falando do tempo em que ela foi colocada no papel e não do fato acontecido, até porque, como eu já falei para vocês na última aula, que Moisés relata, no caso, se for Moisés, o escritor do livro de Jó, ele relata acontecimentos da época dos patriarcas. E certamente, entendeu, até pelos povos que são citados, que levam a fazenda de Jó, o que Jó tinha, nessas coisas todas, né? São povos, na realidade, outros povos que são citados são povos da época de Abraão, são citados na época de Abraão. Então,
Jó viveu num período patriarcal, bem patriarcal mesmo, tá bom? Então, se Jó viveu no tempo patriarcal, então isso aí é lá por volta, aqui ainda estava no tempo patriarcal, mas esse tempo patriarcal, da saída do povo de Israel do Egito, já estava bem mais ameno, que o povo já vivia ali na terra, já preso, escravo, aquela coisa toda. O auge do período patriarcal vai com Abraão, Isaac e Jacó, certo? É nesse período, e é mais ou menos o período de Abraão, o período de Jó, tá bom? Então, eu não estou falando do período, então, do acontecimento, mas sim da Escritura, até porque Gênesis, porque, segundo a tradição hebraica, foi escrito por Moisés escreve, tá bom? Sobre períodos que nem se imagina na época, né? Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas não tinha ninguém ainda. Não, e que princípio foi esse? Esse princípio foi tão longe que depois, quando se olha a estrutura da terra, ela não tinha forma ainda, só tinha terra aqui embaixo e água em volta de todo o globo, né? Depois, e aí a ciência, ela comprova isso, aí a Bíblia, ela comprova que a ciência tem razão, e a ciência comprova que a Bíblia tem razão, tá bom? Mas não vamos entrar nesse ponto. Então, se nós olharmos o primeiro livro da Bíblia, então, escrito aqui, que foi Jó, o último, lembrando, não o primeiro livro da Bíblia cronologicamente falando, né? Porque o primeiro livro da Bíblia, de uma maneira cronológica, é Gênesis, no princípio, tá? Entendeu? Vamos falar, e é realmente o primeiro livro da Bíblia, mas o primeiro a ser escrito, tá bom? Então, e aí o último livro da Bíblia a ser escrito realmente foi o quê? O Apocalipse. A revelação, tá bom? Quem escreveu a revelação foi João. Qual João? João? Foi o Batista ou o apóstolo? O apóstolo. Não afinado, o apóstolo. O Batista morreu no primeiro ano do ministério de Jesus. Esse aqui. Pregaram a cabeça dele. Pregaram a cabeça dele. Tá bom. Então, o último livro da Bíblia a ser escrito foi esse aqui. E esse livro, ele foi escrito por volta de 95 a 97 depois de Cristo. João, aí ele relata o fato, eu estava preso na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo e tal, aquela coisa toda. E até algumas décadas atrás se imaginava que João tinha ficado preso em Patmos entre 90 e 91 depois de Cristo. Mas achados arqueológicos na região de Patmos, já agora, a partir da década de 70, 80, identificou-se, né, a pessoa de João, né, lá em Patmos. E isso aconteceu aqui, de 95 a 97, tá bom? Depois de Cristo. Então, se a gente vê aqui, ó, 1500 até Jesus, 4 antes dele mesmo, ou seja, o calendário gregoriano ele corrigiu um problema no calendário juliano, o Papa Gregório, né, o primeiro que foi chamado de Papa mesmo, Gregório I, 600 e poucos, né, foi organizado uma equipe lá de entendidos e tal, e aí chegou-se à conclusão então de que Jesus não nasce no Marco Zero, mas Jesus nasceu 4 anos antes do Marco Zero. Daí Jesus não morre no ano 33, mas morre no ano 30, por volta do ano 30, tá bom? Na Páscoa do ano 30, tá? Do nosso tempo. Então, mas se nós olharmos então essas datas, então a Bíblia foi escrita, passou um período de 1600 anos para ser escrito, certo? 1500 mais 100, arredondando 100, certo? Depois, o que é depois? Lembrando, decrescente até o Marco Zero, 1500, mais 100, arredondando, 1600. Então a Bíblia passou, digamos, demorou 1600 anos para ser escrita. Mais de 1,5 milênio, não é? Mais de 1,5 milênio. Tá bom? Foi o período então que a Bíblia passou para ser escrita. Tá bom? Alguma pergunta sobre isso? Algum comentário? Tá tranquilo aí?
Amém? Bom, vamos lá. Deixa eu só. Nessa linha do tempo você vai escrever todos os livros, só por dar um Não, estou só do primeiro ao último. Ah, tá, não, beleza. Não, até porque até porque há desencontros, entendeu? Por exemplo, se você pega o livro de Juízes, tá bom? Até os profetas, até parte dos profetas, tá bom? Quem compilou e organizou foi Esdras. Já tinham se deixado escritos, eu vou falar disso, entendeu? Mas quem compilou e organizou Crônicas, Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, por exemplo. Samuel morreu, entendeu? Antes do final do primeiro livro, que leva o nome dele. Então, quem é que continuou a escritura do livro dele e tal? Aliás, entendeu? Boa parte das pessoas acham que nem o próprio Samuel escreveu nada. Quem escreveu alguma coisa sobre ele foi Natã, deixou escrito, o profeta Natã, aquele que repreendeu Davi. Ou então Ido, o vidente, que é chamado, escreveu muita coisa também, mas se perdeu os escritos dele, tá bom? Então, ele deixou escrito, e foi Esdras com o seu grupo que organizou então isso. Quando a Septuaginta chega para fazer a primeira tradução da Bíblia, Esdras tinha deixado tudo organizado. Ele tinha deixado tudo organizado. Mas vamos lá. Então, é apenas para a gente traçar, para a gente falar do período então, que a Bíblia foi escrita. Um período de mais ou menos 1.600 anos passou para a Bíblia ser escrita. Bom, a Bíblia é então, a palavra Bíblia, né? Nós já falamos na primeira aula, né? Bíblos, né? Livros, né? Tá, Bíblos, os livros. Então, é uma coletânea de livros. E como tal, não tem um único autor, certo? Como tal, não tem um único autor. Tudo bem? Não tem um único autor. Então, vamos falar, autores. A Bíblia tem pelo menos 40 autores diferentes. A Bíblia tem pelo menos 40 autores diferentes. Tá? Talvez, certamente, os dois maiores são Moisés e Paulo. Moisés no Antigo e Paulo no Novo. Tá bom? Moisés no Antigo, além do livro de Jó. Lembrando, gente, quando você pega a Bíblia e você vê lá, tá bom? Jó, aí é autor desconhecido. Você vai ver lá, tá autor desconhecido. Porque não cita ele como autor, não tem provas. As provas são de tradição, a tradição hebraica. Tem uma compilação das tradições hebraicas a partir do século III, entre o século III e IV, depois de Cristo, né, foi organizado um compêndio de tradições hebraicas que é chamado de Talmud. Então o Talmud traz todas as tradições, leis, costumes e tal, entendeu? Da história, e o Talmud pega então vários escritores judeus, várias tradições que os judeus passaram de geração em geração, pega muito de Flávio Joséfo, que foi contemporâneo dos apóstolos, né? Quando Jesus morreu, certamente Joséfo era possivelmente criança, já tinha nascido e tal. Então pega muito da história dos hebreus, né? Que você pode comprar aí, um dos livros que você pode comprar hoje, barato, até na CPAD. Alguns de vocês têm a história dos hebreus aqui? Ninguém tem? Com 200 e poucos reais você compra a história dos hebreus completa. E Flávio Joséfo relata desde a criação até por volta do ano 70, 80 depois de Cristo, quando ele vai preso para Roma, né? Em 70 ele vai preso para Roma, levado pelo general Tito, tá bom? Então essa turma, o Talmud então compila essas várias tradições e eles afirmam, tá bom? E eles afirmam então que Moisés é o escritor do livro de Jó. Mas, entendeu? Se você for pegar a Bíblia, autor, vai lá, desconhecido. Segundo a tradição, é tradição. Onde a fumaça há fogo, né? O pessoal diz, né? Onde a fumaça há fogo. Então, pode-se dizer a Moisés. Lembrando, Moisés era judeu. E o judeu, entendeu?
guardava muito bem a sua história, nos anais do templo, eles registravam tudo, porque eles adquiriram esse costume lá no Egito, que registrava tudo, né, entendeu? Por causa da religião, do Estado, né, aquela coisa toda, e eles então também registravam. Então, eu fico com Moisés tranquilo, mas você vai ver lá o autor desconhecido. Mas a Bíblia tem pelo menos 40 autores, e aí alguns livros o autor é desconhecido mesmo, tá bom? No Novo Testamento, por exemplo, você tem Hebreus, e aí Hebreus é autor desconhecido. Agora a gente acha tranquilamente que foi Paulo, porque o cara que escreveu Hebreus tem um conhecimento fantástico da lei, e ele faz uma ligação muito perfeita entre a lei como sombra que apontava para Cristo, sacrifícios e tal, que eram transitórios, né, mas que apontava para Cristo. Aí vem Cristo, o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote e tal. Então, nenhum dos apóstolos tinha toda aquela base de conhecimento. Paulo tinha, porque Paulo fora fariseu, né, entendeu? Era doutor da lei e tal, antes se converteu a Cristo. Então a gente acha que Hebreus, tem quase certeza que Hebreus foi Paulo, tá bom? Mas tem essa coisa. Agora, em média, e aliás tem muitos salmos também, que autores são desconhecidos. Por exemplo, Davi foi quem escreveu mais livro de salmos. Mais salmos foi Davi, tá? A gente sabe disso. Os filhos de Corá, ou Coré, como é colocado, né? Entendeu? E Jeduntum, que era dos filhos de Coré, mas era o cantor mor, era o chefe do cântico, quem é o chefe do Ministério de Louvor da Verdade e Vida? Verdade e Vida não tem muito chefe. Mas é Gustavo, então. É o chefe, então seria o Gustavo, né? Jeduntum, para o cantor mor, Jeduntum. Jeduntum era dos filhos de Coré. Tá bom? Então, mas tem muita essa coisa toda de autores desconhecidos. Mas é mais ou menos 40 autores desconhecidos que a Bíblia tem. Tá bom? A Bíblia, desses autores, desses 40 mais ou menos autores, não era judeu. Possivelmente o único não judeu. Possivelmente exatamente porque a Bíblia então tem autores desconhecidos, então a gente não pode afirmar exatamente, mas tem um dos autores que não era judeu. Aonde está o livro, são 2 livros que ele escreve, tá bom? Oi? Lucas, bem. Então Lucas era médico, se você for ver lá para Colossenses, o apóstolo Paulo chama ele de médico amado, e outros textos mostram que Lucas era grego, ele não era judeu. Inclusive ele escreve no Evangelho e no livro de Atos, que ele escreve para um tal de Teófilo. E ele chama ele de ó excelentíssimo Teófilo. Então possivelmente Teófilo fora talvez o mestre que ensinou ele a arte da medicina, tá bom? Talvez. E se você olhar o texto, mostra que ele está escrevendo para relatar para Teófilo acerca daquilo que estava acontecendo e ali, tinha acontecido ali entre os judeus, que Teófilo já sabia, Teófilo já conhecia. Ou seja, Teófilo era um convertido a Cristo, não em território judaico, em território a gente não sabe aonde, a Bíblia não cita de onde exatamente era Lucas, não sei se de Antioquia, de repente. Antioquia da Síria, na época era território grego, né? Não se sabe se exatamente em Antioquia ou em outra região, mas Teófilo certamente era um grego também, e talvez tivesse sido o mestre de Lucas, né? O professor de Lucas, né? Hoje você tem uma faculdade e você tem N professores, cada disciplina você tem, né? Naquela época você tinha um mestre que tinha a escola dele, e ele ensinava tudo, né? Ele ensinava tudo. E ele tinha alguns auxiliares para lhe ajudar, que ele já ia treinando para depois substituir ele ia discipulando, mas ele era o cara, né? E as pessoas que tinham condições, elas estudavam, por exemplo, Paulo estudou aos pés de quem? Gamaliel. No caso, Paulo estudou teologia, digamos, sobre a lei, aos pés de Gamaliel. Lucas, no caso aí, foi na área de medicina, tá bom? Mas Paulo aos pés de Gamaliel. Então, ele era chamado num termo de hoje,
é um pedagogo, de certa maneira, mas na época era chamado de um aio. Aio era um condutor de crianças, tá bom? Um condutor de crianças, era o mestre. Então a criança, ela ia para essas escolas e ela ficava ali durante meses, interno, era tudo interno, estudando. E era normalmente por isso que as crianças pobres, por exemplo, Pedro e André, eram pessoas, pescadores que eram quase indoutos. Na Bíblia diz que eles eram, o pessoal identifica eles como indoutos, no sentido de estudo mesmo, né? Por quê? Pedro e André eram pobres. Então isso quem podia pagar eram pais ricos. E era só os homens, as mulheres não, mas era só os homens, tá bom? Então, as crianças, elas estudavam aos pés dessa pessoa, ficavam um mês ali, e aí ia em casa uma vez no ano, 2 vezes no ano, passar um período tipo de férias, voltava depois. Por exemplo, um dos exemplos práticos, vocês todos aqui, quase todos pelo menos, viram Alexandre, não viram? Alexandre o Grande, tá bom? Aí não tem o Anthony Hopkins, que faz o papel contando a história de Alexandre? É o Anthony Hopkins, né? Ele, no Anthony Hopkins, é Aristóteles. Alexandre, o pai dele, Filipe da Macedônia, pagou, né, entendeu? Para Aristóteles, digamos, ensinar. Alexandre foi treinado aos pés de Aristóteles. Então tinha esse negócio, né? Tinha essa coisa. Então Lucas era médico, mas você olhar Lucas, apesar de ser médico, ele praticamente era um historiador. Ele era um historiador, tá bom? Lucas dá muitos detalhes da história, inclusive da história da igreja, em Atos dos Apóstolos, o desenvolvimento, o crescimento da igreja nos primeiros 35 anos, mais ou menos, da história da igreja, que o Evangelho de Atos vai mais ou menos no ano 30, quando Jesus ascende ao céu, até por volta do ano 64, 65, quando Paulo, então, um pouquinho antes, quando Paulo chega em Roma e é preso e fica durante 2 anos preso em Roma, né, na prisão inicial, tá bom? Então isso termina por volta de 64, por aí mais ou menos, ele chega em Roma de 61 para 62, tá bom? Então isso vai até 64, 65. Então Lucas relata isso de uma maneira muito precisa, quase como que ele fosse um historiador, apesar dele não ser historiador, ele era médico. Porque ele recebeu uma boa educação. Então Lucas foi o único que não era judeu. Então são mais ou menos 40 autores, tá bom? Desses 40 autores, um não era judeu, que escreveu então 2 livros. Quem era esse? Era Lucas, o médico, né? Lembrando, Lucas, ele acompanha Paulo e a sua comitiva na sua segunda viagem missionária. Se você pegar e ler Atos dos Apóstolos, capítulo, o início da segunda viagem missionária de Paulo, aliás, desde o capítulo 1, Lucas sempre está falando na terceira pessoa, eles, os apóstolos, sempre na terceira pessoa, eles. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele começa a viagem missionária, aí ele está, entendeu, já em parte da Ásia, aí ele quer ir para a parte da Ásia que ele tinha feito a primeira viagem. Aí o Espírito Santo proíbe ele. Depois ele quer ir para Bitínia. O Espírito Santo não. Aí ele vem para Troade. Aí em Troade, Lucas diz assim, entendeu? E de noite Paulo teve uma visão com um varão da Macedônia, versículo 9 do capítulo 16. De noite Paulo teve, se eu não me engano é o 9, tá? De noite Paulo teve uma visão com um varão da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. E nós então, entendendo que era o Espírito Santo, fomos para Macedônia. Aí a partir daí, versículo 10, Lucas se inclui nós. Então, onde Lucas se encontrou com Paulo e a sua comitiva, na segunda viagem missionária? Em Troade. Eles estavam em Troade. Então, quando o Evangelho entra na Europa, o Evangelho já estava na Europa, em Roma, por causa dos irmãos que creram e foram para Roma. Mas quando os missionários mesmo, Paulo, e aí era Paulo e Silas, chegaram na Europa, chegaram pela cidade de Filipos, chegaram pela Macedônia. Até hoje, Macedônia é um pequeno país da Europa, mas é um dos países mais lindos que tem. Entendeu? Você já foi na Macedônia? Se um dia vai lá, entendeu? Uma das
Eu não fui, mas eu acompanho esse negócio, eu vejo vídeo, eu leio reportagem, eu gosto muito desse negócio e tal. É um país lindo, né? Fazia parte do eixo da governança da Grécia Antiga, Macedônia, onde surgiu grandes líderes, né, no Império Grego, foi da Macedônia, dentre eles Alexandre, né? Ele e o pai dele, tá bom? Então, aí o Evangelho entra na Macedônia com Paulo e a sua comitiva e Lucas agora junto. Então Lucas foi um camarada bem, digamos assim, educado, né? Daí então ele escreve o Evangelho de que leva o próprio nome dele e escreve também o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? O livro de Atos dos Apóstolos, para contar então da expansão da igreja, tá bom? Deu para entender até aqui? Sim. Amém? Amém. Lembrando sempre quando eu falo, que às vezes eu falo pelos cotovelos, falo muito, e essas coisas são muito normais para mim, então, entendeu? Você pode, não, você, entendeu? Me enrolei aqui e tal, então fala comigo, levanta a mão, tá bom? Deixa. Quando quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade, tá bom? Eu gosto de aula participativa, tá bom? Eu não sou Sócrates, mas eu gosto do método socrático. Vocês sabem como é que era o método socrático? Sócrates exagerava. Sócrates, o filósofo, né? Ele perguntava, ele deixava que os alunos descobrissem por si mesmo. Ele perguntava e ele esperava que os alunos lhe respondessem. Aí quando alguém fala o método socrático é esse: perguntas e respostas. Isso é bom, mas você não pode ficar só nisso também. Você tem que, digamos assim, digamos, misturar o negócio aí, tá bom? Mas vamos lá então. Bom, vamos lá. Bom, quantos livros tem a? 16. Hã? 66. Não é 666 não, né? Tá bom. Bom, Antigo Testamento, 39. Novo Testamento, tá bom? 27, tá bom? Então, a Bíblia nossa de cada dia, a Bíblia evangélica, a Bíblia, digamos assim, reformada, que nós usamos, ela tem uma diferença da Bíblia católica e da Bíblia hebraica. Lembrando, quando a gente fala de Bíblia hebraica, a gente está falando do Antigo Testamento, amém? Quando se fala de Bíblia hebraica, é o Antigo Testamento. Lembrando, a Bíblia Novo Testamento para os judeus não é considerado, porque para os judeus Jesus foi um Messias falso, tá bom? O judeu ortodoxo não crê em Jesus como Messias. Para ele Jesus foi um falso Messias, tá bom? Então tudo que se produziu a partir de Jesus, sobre a história de Jesus, sobre o que ele fez, né? Entendeu? Então é tudo falso. Na realidade, fez alguma coisa, pode ter sido até um profeta, mas ele não é um Messias. Então o judeu olha dessa maneira. Então sempre quando a gente falar de Bíblia hebraica, a gente sempre está falando então de Antigo Testamento. Tá? Hoje eu vou deixar um primeiro trabalhinho para vocês, que envolve a questão da Bíblia hebraica. Daí eu não vou falar muito sobre Bíblia hebraica, tá bom? Para vocês então descobrir por vocês mesmos, tá bom? Descobrir por vocês mesmos. Mas vamos lá. Então, a Bíblia cristã é uma, sim. E aí a Bíblia católica, qual o problema da Bíblia católica para a Bíblia evangélica? A Bíblia hebraica é só o Antigo. A Bíblia católica é o Antigo e o Novo. Tem mais livros católicos. Tem mais livros, certo? Quantos livros a mais? 3, eu acho. 3. 8 com mais 5 acréscimos. Então são 8 apócrifos com mais 5 acréscimos, né? Tá bom? Acréscimo a Daniel, acréscimo a Ruth, tá bom? Então tem acréscimos, tá? E mais são 8 apócrifos mesmo, né? Acréscimos que o senhor disse são ao mesmo livro, Ao mas com mais mesmo livro. capítulos. Ao mesmo livro. Por exemplo, Daniel, entendeu? Tem capítulos 13 e 14 de Daniel. Esther tem mais um capítulo. Aliás, Esther não tem mais um capítulo, tem só a continuidade, tem mais versículos, tá bom? Agora,
Por que a Bíblia católica tem esse acréscimo, ou esses acréscimos? Por quê? Boa pergunta. Em relação ao tempo de escrita, só Ah? o tempo de escrita. Porque essas partes não foram consideradas cristocêntricas? Ah? Esses acréscimos não apontavam a Cristo? Não, aí tem a ver com a inspiração, né? Aí é outra coisa. Estou falando, por que houve esse acréscimo na Bíblia Católica? Por causa Pode continuar. dos santos deles, né? Que eles são João, Não. São Mateus. Não. Bom, vamos entender. Vamos entender algumas coisas. Bom, primeiro, eu vou falar mais disso assim quando eu estiver falando das traduções, mas só assim para você entender. Quando a Septuaginta então faz a divisão da Bíblia, faz a tradução, e aí divide o Antigo Testamento como nós temos a Bíblia cristã evangélica. Lembrando, na Bíblia hebraica, a divisão é outra. O Antigo é só o Antigo Testamento e a divisão é outra, tá bom? A divisão é outra. São os mesmos livros, o mesmo conteúdo. No Antigo Testamento judaico, hebraico é o mesmo que o nosso, tá bom? Mas a divisão, a maneira de dividir é outra, tá bom? Então, quando a Septuaginta ela faz essa tradução, aí houve outras traduções. Eu ainda vou, talvez, ter tempo de falar de uma dessas traduções. É a tradução, no quarto século, a tradução de Jerônimo, ou São Jerônimo. Não é o Jerônimo de Savonarola, não. É o bispo Jerônimo de Hipona mesmo, né? Então ele faz a tradução para o latim, é chamada Vulgata. Alguns de vocês já ouviram falar na Vulgata. Na tradução da Vulgata, foi acrescido esses livros. Mas esses livros não eram canônicos. Eu vou falar um pouco mais disso do cânon bíblico, que não é hoje, na outra aula. Eles não eram canônicos, mas Jerônimo fez então, entendeu, a tradução com esses livros. Mas quando é completado então o cânon da Bíblia, como nós temos a Bíblia evangélica, então esses livros foram considerados históricos e tal, entendeu, mas não inspirados. Porque aí envolve, entendeu, a inspiração, entendeu, da Bíblia, inspiração plena, tá bom? E, por exemplo, 1º e 2º Macabeus, muito importante esses dois livros sob o ponto de vista histórico. Eu, inclusive, aconselho a você a ter uma Bíblia católica. Eu tenho uma Bíblia católica. Porque você tem livros como 1º e 2º Macabeus, são livros históricos. Os outros não, entendeu? Mas esses dois livros são bem históricos, tá bom? Então, a Bíblia cristã, digamos assim, que nós temos hoje, foi a Bíblia, então, considerada como canonizada, tá bom? Mas ficou, então, essa tradução da Vulgata com esses acréscimos. Só que a igreja da época, aí nós estamos nos entrando no período da chamada Igreja Imperial, aliás, já tinha entrado no período da Igreja Imperial, a igreja desconsiderou aqueles livros acrescidos. Aí passou a era medieval, continuou só essa Bíblia que nós temos, 66 livros e tal. Quando chega na Reforma, você lembra da Reforma? Começa em 1517, as 95 teses de Lutero, pegada lá na Catedral de Wittenberg e tal. Vocês ainda vão estudar história da igreja aqui, possivelmente com o meu amigo João, porque ele é muito bom nesse negócio, história da igreja, tá bom? Então, quando Martinho Lutero começou-se a reforma, aí veio outros reformadores, Zwinglio, Filipe de Melanchthon, João Calvino e tantos outros e tal. E aí, a Igreja Católica, de 1543, ou seja, 25 anos depois que começou a reforma, até 1561, ela foi estabelecida pela Igreja Católica o chamado Concílio de Trento. Vocês já ouviram falar no Concílio de Trento, né? Trento, Itália. Foram 18 anos de concílio. 18 anos de concílio. Eles passavam meses em Trento, na Itália, reunidos e tal, debatendo assuntos teológicos. Por exemplo, no Concílio de Trento foi confirmado muitos dos dogmas, como Maria, Rainha dos Céus. Maria passou a ser da Mãe de Deus para a Rainha dos Céus. Ela até era Mãe de Deus, mas não Mãe de Deus sob o ponto de vista
do Deus eterno, mas mãe do Deus homem, ou seja, mãe de Jesus, para mostrar então que Jesus viveu entre nós como homem, mas saiu desse negócio de mãe de Deus para ser rainha dos céus. E aí, para eles tentarem barrar a reforma, ele diz que o Concílio de Trento deu origem à contra-reforma. Então, para eles tentarem barrar a reforma, eles então consideraram esses livros que tinham sido deixados de lado lá, desde entendeu, a tradução de Jerônimo, em 395, 400 até 415 depois de Cristo, desde essa época, tá bom? 1200, 1300 anos quase, né? Eles deixaram isso de lado e agora é considerado também como parte da Bíblia. São chamados deuterocanônicos, ou seja, um segundo cânon. Deuteros segundo, canônico, um segundo cânon. Então daí, a Bíblia católica com esses acréscimos, ela só tem a partir de 1500, isso foi chancelado em 1546, então ela só tem a partir de 1546, ou seja, só tem menos de 500 anos ainda, essa Bíblia com os acréscimos. Até aí não, era uma só, entendeu? Como é a nossa, exatamente, era como a nossa, entendeu? Então é exatamente por causa disso a diferença, tá bom, entre a Bíblia cristã evangélica e a Bíblia católica. É só esses acréscimos. Só esses acréscimos. Porque no geral é a mesma coisa. Tá bom? O acréscimo para tentar justificar o acréscimo para tentar justificar os dogmas. Justificar dogmas não foi só para justificar dogmas, foi para dizer, entendeu? Nossa Bíblia ela é mais completa. Dá uma alfinetada na reforma. Ela é maior, para tentar, entendeu? Dizer, não, a Bíblia da reforma é diferente da nossa. Então eles estão errados e tal. Nós temos uma Bíblia mais ampla, nós temos a verdadeira. Foi mais ou menos exatamente por aí. Então, pastor, porque então foi acrescentado porque houve o acréscimo desses livros? Foi na contra-reforma, exatamente, no período para tentar barrar a reforma. Foi uma das atividades, né, da Igreja Católica para tentar barrar a reforma. Por exemplo, nesse período, as encíclicas papais foram consideradas infalíveis, ou seja, o Papa, o que ele promulga é infalível. A Maria foi chancelada a questão de Maria Rainha dos Céus, foi feito esses acréscimos. Nesse período foi os jesuítas, a Companhia de Jesus, jesuíta, a Companhia de Jesus, né? Foi então, digamos assim, aceito na Igreja Católica como uma das ordens de evangelização, né? A ordem criada pelo padre espanhol Inácio de Loyola, né? Os jesuítas, foi confirmada, né? Então foi nesse período que a Inquisição se intensificou, já tinha, mas se intensificou ainda mais, a perseguição ao cristianismo reformado, ao ponto que você tem em 1572, na França, vocês já ouviram falar na noite de São Bartolomeu. Já ouviu falar na noite de São Bartolomeu? Até tem filme. Depois você procura. A noite de São Bartolomeu na França. Foi uma perseguição à igreja, isso pouco tempo depois, né? A igreja reformada, né, na época, e milhares de franceses foram mortos. Franceses reformados, de fé reformada. Que a França, a burguesia francesa, boa parte da burguesia francesa tinha aceitado então a reforma como regra de fé. Ou seja, tinha rejeitado o catolicismo, né, os santos e então essa coisa toda. E aí, entendeu, botou-se a igreja contra o império, contra, entendeu, os reis na época, né? E houve exatamente aí um dos reis na época que era dominado pela mãe dele, que era esposa do pai dele que tinha falecido. Então esse garoto ainda era um rei novo, era mandado pela mãe e a mãe, entendeu, queria realmente. E aí foram mortos milhares. Existe uma estimativa de até 30 e poucos mil franceses em uma noite só. Quase uma Santa Inquisição. Foram mortos. Quase uma Santa Inquisição. Aí foi o pior, porque foi um dia só, foi uma noite, uma madrugada. Foi uma madrugada. Começou a partir de 10 da noite e terminou pela manhã. Quando terminou em várias cidades, Paris e várias outras cidades, milhares de franceses cristãos tinham falecido, entendeu? Amando da rainha, mas em conluio, né? Entendeu? Com a Igreja Católica, né? Exatamente por causa disso. Tem a Bíblia também da Testemunha de Jeová também, que é diferente também, né? Não, a Bíblia Testemunho de Jeová é a mesma, a questão é a tradução. Sim.
Tem Aí a relação. tradução, alguns textos, eles mudam o sentido para adaptar ao ensinamento dele. Entendi. Mas a Bíblia é a mesma. Amém, gente? Então, mas vamos voltar aqui. Então, Lucas, falando tudo isso só para falar de Lucas, ele é o único que não era judeu, né, dos escritores da Bíblia. Bom, 66, 39, 27, 66 livros, tá bom? Bom, em quantas línguas a Bíblia foi escrita? A gente já falou isso na última aula, mas só então hoje para chancelar. Hã? 3. Isso. Tá bom? As línguas. Tá bom? As línguas. Hebraico, aramaico e grego. Vou só abreviar que você já sabe. Hebraico, aramaico, grego. Tá bom? Antigo Testamento hebraico e aramaico e Novo Testamento grego. E lembrando, olha só, vocês podem anotar isso se quiserem. O aramaico foi pouquíssimos textos que foi escrito no aramaico, mas vocês podem, quiserem anotar, pode anotar aí alguns textos que foram escritos no aramaico, tá bom? Esdras, no livro de Esdras, do capítulo 4, a partir do versículo 8, até o capítulo 6, versículo 18, foi escrito em aramaico. Esdras, capítulo 4, versículo 8, do capítulo 4, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 18. Isso foi escrito em aramaico. Lembrando, Esdras retornou de Babilônia. Qual a língua que se falava em Babilônia? O aramaico. Por que aramaico falar de Babilônia? Tá bom? O aramaico nasceu em Arã. Lembra? Aramaico vem de Arã. Arã foi a terra então que Abraão estava, né, quando Deus chamou ele. Amém? Sim. Abraão não estava em Ur, gente. Abraão era de Ur dos caldeus, lembre-se disso. Mas quem saiu de Ur dos caldeus para vir à terra era Terá, pai de Abraão, com Abraão, a tiracolo e toda a família, inclusive Naor, pai de Ló. Quando eles chegam em Arã, que era ainda Mesopotâmia, era ainda a região babilônica, tá bom? Já mais perto de Israel, aí então Naor morre, o filho de Terá e irmão de Abraão, e Terá também morre. Aí Abraão estava em Arã, quando Deus fala com ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele já estava em Arã. Então, aramaico vem de Arã, na realidade era falado naquela época em toda a região babilônica, né? Tá bom? Então, por isso que Esdras, então, o povo de Israel, quando ele vai, os judeus, a tribo de Judá e Benjamim, ou o reino do sul, quando ele vai debaixo da tutela de Nabucodonosor para a Babilônia, então eles ficaram 70 anos lá presos, né, escravos. Depois retornaram, muitos ainda ficaram lá. Esdras era do grupo que ainda, quer dizer, nasceu na Babilônia, se criou na Babilônia. Esdras, Neemias se criaram na Babilônia e vieram bem depois do retorno. Eles vieram 90 anos depois do retorno. 80 anos veio Esdras depois do retorno, e Neemias é que veio 70 anos depois do retorno, 10 anos depois que Esdras retornou. Neemias e Esdras foram contemporâneos e trabalharam juntos. Tá bom? Então, eles falavam o aramaico. Lembrando, o hebraico e o aramaico, gente, essas línguas são similares. O hebraico vem depois, o aramaico veio antes. O aramaico é uma língua semítica, como é o hebraico, mas vem antes, tá bom? O hebraico é originário do aramaico e de outras línguas que eram faladas ali em Canaã, naquela região. Tipo um espanhol, castelhano? Entendeu? Por exemplo, o espanhol falado na Espanha é um. Se você vai aqui para a América do Sul, fala-se outro. Na mesmo caso, o português falado em Portugal é um. Falar português aqui no Brasil, entendeu? É outro. Nas colônias portuguesas, né? Tipo, o português e o espanhol são... Exatamente. similares. Porque o português e espanhol, línguas de origem latina, né?
português, espanhol, francês, o italiano, entendeu? São línguas então de origem latina, né? Tá bom? Então o aramaico também era... Não, na verdade o aramaico vem antes. Sim, Se você for para o alfabeto aramaico da época e o alfabeto hebraico, era a mesma quantidade de letras. E eram tudo consoantes. Tá bom? O aramaico tinha, digamos, uma estrutura um pouco diferente, porque eles tinham palavras mais longas. Tá bom? Os sons das palavras do aramaico, talvez por ser uma língua mais antiga, então tinham sons mais longos, sons mais organizados, enquanto que línguas novas, normalmente, elas têm uma estrutura curta. Línguas novas têm muito dessa coisa, né? Entendeu? Que está se desenvolvendo. Tá bom? Então, tem essa questão, mas o hebraico veio do aramaico. Daí, por exemplo, na época de Jesus, o povão, ele não falava o hebraico clássico. Isso era falado pelos sacerdotes. Eles sabiam muita coisa do hebraico, mas eles falavam muito mais esse aramaico popular, que era uma mistura entre hebraico e aramaico, até por causa dos 70 anos que ele viveu no cativeiro, retornado depois, aí é que a mistura ficou grande. Aí teve o sotaque. Aí a mistura ficou grande. Tá bom, gente? Então, a Bíblia foi escrita nessas três línguas. Aí vamos lá. Ainda tem outros textos aí. Ainda em Esdras, capítulo 7, versículo 12, também foi escrito esse versículo em aramaico. Ainda, versículos em aramaico. Desculpe, versículo 12 até o 26, tá bom? Até o 26. Daniel, talvez é um dos textos mais longos que nós... Talvez não, o texto mais longo escrito em aramaico no Antigo Testamento. É Daniel. Capítulo 2 de Daniel, do versículo 4 até o capítulo 7, versículo 28 de Daniel. 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo de número 28 de Daniel. Tudo foi escrito aí no aramaico, e todos esses capítulos no aramaico. Lembrando, Daniel vivia onde? Na Babilônia. Ele falava aramaico também. Para governar, ele era um dos governadores ali. Aliás, ele era o governador dos governadores. Tinham 70 governadores. Daniel liderava todos eles. O bicho era o bambambam mesmo, né? Governava todos eles. Ele era, entendeu, cara? Tá bom? Então, também escrito no aramaico. Gênesis, capítulo 30. Vamos ler Gênesis aí para mim. Capítulo 31, versículo 47. Quem lê para mim? Olha, aí tem um pequeno, uma palavra, umas palavras aí, uma frase em aramaico também. E vocês vão entender por quê. Gênesis, capítulo 31, versículo 47. Gênesis 31, 47. e 31, 47, isso. chamou Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou Galeede. Tem o mesmo significado. Labão, lembra, Labão era o pai de quem? Pai de quem? De Raquel e de Lia, certo? E aí, Labão chama como? Jegar Saaduta. E Jacó chama? Galeede. Que quer dizer o quê? Aí no texto não tem não? Mas tem um significado aí, eu não anotei, não passei no negócio. Então, exatamente. Então o significado é o mesmo. Agora, essa palavra, essa frase aí é aramaico. Labão vivia em Arã. Era na realidade irmão, era irmão da esposa de Abraão, de Sarai. Era irmão da esposa de Abraão, tá bom? E ele tinha então aquele nome, era aramaico. E Jacó então dá o nome hebraico. As línguas aí já tinham se separado. Agora o significado é o mesmo, não tem dois significados, entendeu? As línguas já tinham se separado, já tinham palavras diferentes para definir a mesma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui a você, a importância da língua, a importância da tradução da Bíblia para a língua. Quem viu o vídeo que eu postei aí no... Depois vocês veem. Pode ver, mas você lê a tradução.
aquele pastor daquela tribo é na região da Guiné Equatorial, tá bom? Na Ásia. Ele está agradecendo a Deus porque chegou as primeiras Bíblias na língua deles. E ele está louvando a Deus, agradecendo. Pai, ô Pai, assim como Simeão pegou o teu filho. Ele diz assim, ele faz uma comparação entre a Bíblia que eles estão recebendo com o fato de Simeão ter segurado o Messias. Tão importante era para eles, então, a palavra de Deus na língua deles. Tão importante isso. Tá bom? Então depois você vê, tá aí no coisa do iPhone, entendeu? Esse áudio, que é um dos principais trabalhos de missões que trabalham na tradução da Bíblia para povos não alcançados. É um dos principais trabalhos. Nós ainda precisamos avançar muito, gente. Nós temos hoje, arredondando, 400 línguas onde tem a Bíblia completa. Arredondando, um pouquinho mais, um pouquinho menos. 400 Bíblias, 400 traduções. É o livro mais traduzido do mundo, tá, irmãos? É a Bíblia. Os outros perdem De longe. De longe. Tá bom? O livro mais traduzido do mundo. Mas é apenas 400 línguas, mais ou menos, né? Há alguns anos era 394, mas já algumas línguas novas receberam a Bíblia. Arredondando umas 400 línguas que tem a Bíblia completa. Aí tem umas 900 línguas, tem o Novo Testamento todo traduzido. E aí umas 2.000 e poucas línguas tem algumas pequenas porções da Bíblia. Se nós olharmos, segundo dados então da própria ONU, que tem 11.000 e poucas línguas no mundo, contando com os dialetos, são 21.000 e poucas línguas, contando com os dialetos, tá bom? 11.000 e poucas línguas oficiais. Então ainda tem muita coisa a fazer, amém? Tem muita coisa ainda a fazer. Tá, deixa eu fazer uma pergunta a você. Pergunta a você aqui. Já estou falando de tradução, já vou entrar na área de tradução, mas vamos lá. Qual a diferença entre tradução e versão? Você vê muito isso. A versão tal, a versão tal, a versão, a versão, a versão. Qual a diferença entre tradução e versão? Versão é a revisão da mesma tradução. Sim, exatamente. Então você tem versão Almeida, por exemplo, na nossa Bíblia de Almeida, da tradução de Almeida, versão atualizada, a versão não sei o que, versão. Em outras traduções, a versão na linguagem de hoje, a nova entendeu, versão, certo? Isso é uma versão. Agora, o trabalho mais difícil é a tradução. Depois de traduzido, aí vem muitas versões, tá bom? E um dos problemas das versões é o sentido original. Tem que se ter muito cuidado. O grande problema nosso são o sentido da palavra, como ela vem. Porque imagina a tradução. Você imagina, eu vou fazer uma linha aqui, daqui a pouco eu vou entrar em traduções, aí eu vou traçar uma linha também, tá bom? Então você imagina uma tradução. Ela sai de uma língua para outra, tá bom? Por exemplo, a tradução do hebraico e aramaico para o grego, a primeira, a Septuaginta, a primeira, a gente vai falar dela daqui a pouco, tá bom? Então, essa tradução, tá bom? Ela sai daquela língua para aquela outra língua. E aí aquela língua, ela tem sons, certo? Que aquela outra língua não tem os mesmos sons. Isso quando se trata de objetos religiosos, isso é uma dificuldade. Hoje já se avançou muito, mas naquela época era um grande problema. Outra coisa, uma palavra nessa língua ela pode ser bem extensa. Por exemplo, o hebraico ou curta. Na outra língua a mesma palavra, ela pode ser, entendeu, muito longa. Ou aqui é longa e lé é curto, ou então aqui é curto e lé é longa. É a mesma palavra, o mesmo significado. Outra coisa, tem uma palavra aqui que lá não tem o equivalente. E aí? Não tem uma palavra que fale a mesma coisa, que tem o mesmo significado. Explicar uma frase. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Por exemplo, quando a Bíblia fala, um dos exemplos práticos, vocês aqui na igreja, vocês têm um mestre, né, que é pastor de vocês, que é o João. Então, sei que alguns de vocês já ouviram ele falar disso, tá bom? Quando a Bíblia fala, o Antigo Testamento fala que Deus
escolher alguém, Deus fala para Samuel, já escolhi um segundo o meu coração, é segundo a sua mente, seu propósito, entendeu? Seu propósito, né? Sua mente, segundo o seu propósito, não é coração, porque aí está falando do centro das emoções e tal, entendeu? Então tem toda essa coisa. Você tem palavras, por exemplo, na tradução, só dar um dos exemplos que a gente estava falando sobre o Dom Richardson. Entre os sauís na Papua Nova Guiné. Na tradução da Bíblia deles para o Filho da Paz, Jesus como Filho da Paz, é o tarô de Deus, como Filho da Paz, porque não tem um equivalente. Entendeu? É uma outra expressão, por exemplo, entre tribos também da Papua Nova Guiné, para eles o centro da felicidade, aí no caso, né, para nós o centro das emoções da felicidade é o coração, para eles é a garganta, porque para eles a comida, o fator maior de felicidade para eles é na hora da comida. Rapaz, pra alguns. Então, na tradução da Bíblia deles, a tradução é o meu coração está feliz, é a minha garganta está feliz. Porque se falar o coração, eles não vão entender. Nessa mesma região, nessa mesma tribo, a tradução para Jesus como pão da vida, eles não sabem o que é pão, não tem um equivalente a pão lá. Tudo da alimentação deles, eles se alimentam de peixe, de caça, tá? Porque eles vivem em regiões pantanosas, ribeirinhos, é época de enchente, eles vivem nas árvores, né? Então é peixe e caça. E eles se alimentam do sagu. Sagu, para você entender, é um pouco parecido com totalmente parecido com a mandioca, né? Então, para eles, a pasta de sagu, eles fazem tudo de sagu, tudo coisa, é de sagu, eles comem caça ou peixe, tudo com sagu. Então Jesus, na tradução da Bíblia deles, não é o pão da vida, é a pasta de sagu da vida. Nossa, show. Mas tem o mesmo significado. Você está entendendo? Então, mas tem coisas que mudam o significado, e aí a gente tem que ter cuidado nessa questão das traduções. Você quer ver? Vamos peguem Bíblias aí. Vamos lá, vamos pegar Bíblias. Eu vou ver. Eu tenho algumas Bíblias. Eu tenho algumas Bíblias e acaba que às vezes eu não lembro qual Bíblia estou, qual a tradução da minha. Eu estou, mas vamos ver se eu acho. Daniel, vamos para Daniel. Eu estou falando do sentido, para a gente não perder o sentido original, tá, gente? Na tradução. Daniel capítulo 12. Capítulo 12. De Daniel. Tá bom? Vamos lá, deixa eu achar o versículo aqui. Versículo 4. Quem achou o 4 aí? O Daniel capítulo 12. Quem lê aí, Samuel? Está aí, versículo 4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Tá vendo? Então, mas a tradução dele mantém o sentido original. Uma outra pessoa lê uma outra tradução aí. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Tá vendo? Mantém o sentido. Aqui ou lá, entendeu? Para aumentar o conhecimento, então continua no mesmo sentido. Agora vê alguém, vê se vocês acham uma outra tradução aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Cada linha de cá para lá. Sim, mais o versículo todo. No final. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá procurando ficar mais sábio. Tá bom, o conhecimento se multiplicará, tranquilo. Então tá mais. Vamos lá. Você. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e
e o saber se multiplicará. Já mudou. Aqui já mudou. Já mudou um pouquinho. Esquadrinharão. Esquadrinharão aqui, muitos correrão de um lado para o outro, fala da agitação social do final do mundo. E a ciência se multiplicará, e o saber se multiplicará, e as pessoas procurarão ficar mais sábios. Ou seja, fala da agitação social, da globalização que nós estamos vivendo no final dos tempos, e também fala, digamos, do aumento da ciência, do conhecimento humano e tal. Fala dessas duas coisas. Agitação são sinais dos finais do tempo. Agitação social, tá bom? Globalização, tudo isso que a gente está vendo aí, tá bom? E o aumento da ciência, do conhecimento humano, tá bom? Agora, muitos esquadrinharão. Algumas traduções fazem entender, muitos esquadrinharão, dizendo que muitos vão ler então o esquadrinharão, prescrutarão a Bíblia, isso vai acontecer, isso tem acontecido, mas não é isso que o sentido original está falando. Então, na intenção de melhorar o entendimento, há algumas mudanças, a gente não pode, a gente tem que ter cuidado com isso. No original é isso. Muitos, para a gente simplificar, no final dos tempos, a humanidade correrá de um lado para o outro, agitação social. Tá bom? E a ciência se multiplicará, ou o conhecimento se multiplicará. É isso que nós estamos vendo. Vocês estão vendo aí, e a NASA quer fundar uma estação espacial na Lua já até 2024. Nós vamos ter uma estação espacial na Lua, e segundo eles vão para Marte a partir de 2033. Vocês veem filmes por aí, né? Esses filmes e tal. Antes os foguetes, né, entendeu? Subiam e aí largavam a nave que ia para o espaço e depois os foguetes descartavam. Os foguetes agora já estão voltando e pousando no mesmo lugar. Esse milionário da tecnologia aí, da SpaceX. Estão preparando o módulo para ir para Marte em 2033. Alguns dizem só que vai dar em 2037. Mas estão preparando para viver lá com oxigênio, com água reciclada e tudo mais, até eles conseguirem o meio então de... Olha só, a multiplicação da ciência. Você já imaginou hoje, por exemplo, a Marte ontem, essa semana, teve um terremoto em Marte. A gente soube aqui que teve um terremoto em Marte. Olha só, os sensores que estão lá, entendeu? Enviaram dados. Tem um terremotozinho pequeno, 2, qualquer coisa na nossa... pequenininho, tá entendendo? É frio. Então, olha só, gente, eu só estou falando uma área, a multiplicação da ciência em uma área. Agora imagine todas as outras áreas que a gente está vendo. Medicina. Olha, o coração de Israel conseguiu já, entendeu? A partir de células vivas do ser humano, ele conseguiu, entendeu? Numa impressora 3D, fazer um coração ainda em miniatura. E eles imaginam que em 10 anos o ser humano já vai conseguir, então você vai ter órgão, e um deles de coração, para então, entendeu? Então vai ser produzido a partir da célula da própria pessoa. Então não vai haver problema de rejeição. Porque um grande problema de rejeição, de transplante, principalmente de órgãos humanos, é a questão exatamente que é órgão de outra pessoa, né? Aí tem a rejeição. Mas não vai ter. Olha só, isso é ciência, isso é um negócio absurdo. Aí está na Bíblia, a ciência se multiplicará. Tu ia dizendo um negócio. Tem um seminário que eu estou acompanhando no YouTube, eu estou vendo aos poucos, daquele Daniel Lopes. Sabe quem é que... Ainda não acompanhei nada dele não, mas já vi falar. Ele é assim, bem escatológico, gosta bastante, ele mostrando assim, evidências, né, que a gente está cada vez mais próximo do fim do mundo com criações dessa parte tecnológica. Assim, é bizarro assim, as coisas que... Não, mas é... Eles já criaram um robô que dá aula de filosofia. É sério? Sim. BINA 48, BINA 48. Os robôs estão aprendendo com os seres humanos. O Japão está produzindo robôs que estão aprendendo com o ser humano. Então eles começam a interagir com o ser humano e aquilo que tu começa a conversar com ele, então ele vai aprendendo. Daqui a pouco, informações que ele não tinha, ele passou a ter, porque tu conversou com ele aquela informação, e tal, ele passou a ter aquela informação. Olha só. Ele busca, esse 48 é o número
da velocidade que ele consegue buscar na internet a informação. Exatamente. Então é quase que imediatamente ele se identifica. Então, gente, só voltando aqui, tá bom? Então a Bíblia, tá bom? Ela foi escrita no hebraico, no aramaico, no grego, tá bom? E ela aponta, tem toda essa questão de profecias, ela aponta para tudo isso. E aí nas traduções a gente tem que ter cuidado para não perder o sentido original. E agora imagine, aramaico e hebraico para o grego. Aí depois vem, entendeu, a Hexapla. Depois vem, entendeu, a Vulgata. Aí depois vem, entendeu, o Wycliffe. Aí depois vem Rei James. Depois vem a Almeida, né? Entendeu? João Ferreira de Almeida. Estou falando só um pouquinho das principais traduções, né? Até nós. A gente vai falar disso ainda, tá, gente? Não vou falar disso hoje, não vou falar disso ainda. Tá bom? Então vem tudo isso. Imagine, você pega de uma tradução, vai para outra, depois vai para outra. Daí os tradutores, eles buscam nas línguas originais, né? Entendeu? Mesmo eles traduzindo, por exemplo, João Ferreira de Almeida, ele tinha facilidade, ele era um linguista. Tá bom? Ele tinha uma facilidade fantástica. Ele foi missionário no Ceilão. Ceilão, para você saber, é o Sri Lanka, que teve esse problema lá agora, essa semana, o Sri Lanka. Ele foi missionário lá. E foi missionário também na Indonésia, né? Na ilha de Jakarta, na ilha de Java, na Indonésia, tá? Ele era missionário cristão, né, da Igreja Reformada, apesar de ser português, ele pertencia à Igreja Reformada holandesa, tá bom? E ele tinha uma facilidade enorme na parte linguística. Tá bom? Muito, muito grande. Mas aí ele traduziu a Bíblia, mas ele não tinha um grego perfeito. Aí ele traduziu a Bíblia para o português a partir do latim, que ele tinha que fazer, mas ele também foi buscar no grego, aquilo que ele conhecia foi buscar no grego. Então ele pegou o latim e o grego, para ver se então, entendeu? Para fazer. Então, as traduções, segundo os próprios tradutores, segundo a Sociedade Bíblica Mundial, a tradução de João Ferreira de Almeida é uma das mais fiéis, aos originais da Bíblia. Um dos melhores tradutores, então, da Bíblia foi o tradutor para a nossa Bíblia, o tradutor, então, para a Bíblia que nós usamos, a Igreja Cristã Evangélica usa, porque a Igreja Católica usa mais a Matos Figueiredo, né? Mas nós usamos mais a João Ferreira de Almeida, tá bom? As outras traduções do nosso português são versões. A tradução disso aqui são versões, a partir da tradução então, de João Ferreira de Almeida, tá bom? A NVI também é versão da... Oi? A NVI? Não, que a NVI é em inglês. Tá. Então ela pega, entendeu? Mas a NVI ela pega a tradução do Rei James. Então ela é uma versão, apesar de uma tradução NVI, é versão, pega a tradução, buscou muita coisa no original, mas buscou lá na tradução do Rei James, porque a tradução do Rei James, né, ela é muito respeitada até hoje, né? Tem a anterior, a primeira tradução para o inglês, que é a Bíblia de Wycliffe, mas a tradução do Rei James é uma das melhores, né? Então eu espero muito a tradução do Rei James. Vamos lá. Só porque o latim não é uma das primeiras línguas que a Bíblia foi escrita, né? Não. Então quando a gente passa com o latim também não perde, não? É o que eu falei. Essa migração de uma língua para outra. Daí, por exemplo, como você não tem mais os originais hebraicos, você não tem mais os originais hebraicos. Para fazer a conversão direta, não tem. O que você tem, tá bom? Mesmo no Museu de Israel, você não tem mais os originais. Você tem, entendeu, cópias passadas daqui para lá e tal. E você tem no Museu do Livro em Israel, você tem o setor da Bíblia, tá bom? Que aí você tem as cópias dos essênios que viveram na época de Cristo. Aí tem, por exemplo, o livro de Isaías inteiro, mas é do grego, já é com base na tradução da Septuaginta. Então a tradução do hebraico, você tem algumas traduções bem antigas, alguns escritos, por exemplo, de Esdras, mas pequenas partes. Que quando você tem um desses ainda, você coloca em paralelo então com a tradução e vai ver que é a mesma coisa, entendeu? Tá? Não foge o sentido, tá bom? Então isso nos mostra então que, digamos assim, foi mantido na maior parte então o sentido original, mas a gente corre esse risco. Daí o que a gente precisa saber, que eu costumo falar sempre,
A Bíblia é a inspirada palavra de Deus, amém? Amém. Agora, a Bíblia, a inspiração da Bíblia é a inspiração da mensagem. Tá bom? A Bíblia você vai encontrar dificuldades geográficas, dificuldades históricas, dificuldades científicas, arqueológicas. Porque a Bíblia, como eu já falei para vocês, não é livro histórico, não é livro geográfico, não é livro arqueológico, nem é livro científico. A Bíblia é um livro de mensagem, de revelação. Isso é que é importante. Deus se revela ao homem, através da palavra escrita. Então Deus se revela ao homem, tá bom? Então, mas aí a gente corre exatamente essa, tem essas dificuldades de tradução exatamente por causa da migração de uma língua para outra. Você quer ver? Na primeira tradução, que eu vou falar daqui a pouco, depois do intervalo, que é a Septuaginta, a comissão de 70, tá bom? A tradução do hebraico e aramaico para o grego, principalmente o hebraico, como o hebraico era uma língua curta, só de consoantes, as palavras gregas eram mais esticadas, então a tradução, aí tem muitas digamos assim, falácias sobre o assunto, mas o certo é que a tradução ela decorreu mais ou menos um período de 30 anos. Foi mais ou menos de 280 a 250 a.C. a tradução do 70, ou a Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia. E qual a maior dificuldade? Foram, por que Septuaginta? 70, mais especificamente 72 rabinos judeus, em Alexandria, no Egito. A Israel ficou no grupo de um dos 4 generais de Alexandre, quando Alexandre morreu, tá bom, em volta de 320, 319, 320 a.C., tá bom? Então Israel ficou no grupo dos Ptolomeus, da família dos Ptolomeus, que o Egito também ficou. E eles governavam em Alexandria, que era a cidade que Alexandre já tinha, mas Alexandre então rebatizou e melhorou para dar o nome dele, né? Daí Alexandria, era uma homenagem a Alexandre, né? Então, lá era o centro cultural, da cultura grega. E aí, o sucessor do general, que era da família dos Ptolomeus, o sucessor do general, que tinha sido general de Alexandre, tá bom? Era quem governava nessa época. E ele, digamos, era muito ligado às culturas, amava essa questão das culturas. Era igual, entendeu? O próprio Alexandre tinha muito dessa coisa das culturas. E a cultura hebraica, então, ele tinha assim, uma verdadeira paixão. Daí ele reunia esses 72 rabinos para traduzir a Bíblia. Mas uma das dificuldades, sabe qual foi? Era a tradução de uma palavra para outra. Por exemplo, vai traduzir Yahvé para o grego. Aí os rabinos queriam que a mesma quantidade, discutiu-se muito. Primeiro com o som, por causa do som. Aí mudava o som para outra língua, tá bom? Essa foi a questão. Aí não podia traduzir. Até hoje você tem religiões como o islamismo, por exemplo, que não traduz o Corão para, entendeu, integralmente para toda e qualquer língua. O Corão, a língua religiosa e sagrada do Corão é o árabe. O árabe original lá na Arábia Saudita, naquela região. Então você tem essa coisa. Aí discutia-se primeiro por causa do som. O som da outra língua não é o mesmo som. Depois, a quantidade de letras. Mudava-se a quantidade de letras de uma língua para outra. Daí, 70 rabinos, 72 especificamente, passaram 30 anos para fazer uma tradução de uma língua para outra. Não era por desconhecer a língua, o grego. Era exatamente por causa da dificuldade que eles tinham, então, entendeu? Dessa